Mano, esse protagonista teve a vida destruída só por ser feio demais. Ele se chama Yoshioka Shigeru e foi acusado injustamente, humilhado em público e jogado no fundo do poço, tudo por causa da sua lataria judiada. Mas ele acaba recebendo uma chance de recomeçar do zero, em outro mundo. E agora, como lendário gordão da XJ, ele carrega 1 trilhão de poder, sendo considerado um deus absoluto. Porém, tudo isso teve um custo muito alto. Deixa o like, se inscreve para fortalecer o canal, que no final do dia você também vai receber uma OPAI pelo correio. Pra te fazer companhia, você que é um lobo solitário, ela vai te fazer companhia à noite, vai jogar videogame com você, vai assistir animes com você e vai fazer as suas vontades. Então, deixa o like aí e fortalece eu. Deixa o like. O anime se inicia com o nosso protagonista chamado Yoshioka Shigeru tomando um banho. Ele conta que é um cara muito feio, mas que sempre viveu com orgulho de sua feiura. Ele trabalhava como vendedor e que mesmo sendo feio, ele deu o seu melhor no trabalho. O lema que ele carregava ao tratar os clientes era fazer as outras pessoas sorrirem. E as expectativas dele nunca foram traídas, pois como o prota é muito feio, acabou não sendo popular de forma positiva entre as mulheres. Porém, ele se sentia satisfeito com sua vida sem uma mulher. Até que um dia, quando estavam no trem, uma mulher fica gritando dizendo que ele assediou ela, mas a verdade é que o prota não fez nada. Ele até se explica, mas como a carcaça dele é muito acabada, as pessoas acabam não acreditando nele e o jogam para fora do trem. Ao jogarem ele para fora, o prota acaba caindo com as sacolas que carregava, e nisso as pessoas acabam vendo o que estava dentro dessas sacolas, que era nada mais e nada menos que jogos eróticos. Se antes eles já não acreditavam nele, agora que não vão acreditar mesmo, porque ele é feio, calvo e pervertido. No tribunal, o Shigeru é julgado pelo crime de importunação sexual e é condenado a pagar uma multa de 300 mil ienes, mesmo não tendo feito absolutamente nada. Ele também recebe uma carta de que foi demitido da empresa em que trabalhava como vendedor, e nesse momento ele nota que a vida é injusta, principalmente para quem é feio. Anos depois, a mulher que denunciou ele acabou sendo presa. A mulher simplesmente criava falsas acusações contra os caras porque ela não aguentava feiosos com bafo. E como ela ainda era menor de idade, a mulher só recebeu uma medida restritiva. O prota sentiu muita raiva porque a vida dele foi destruída porque a mulher não gostava de gente feia. Quando o Shigeru está andando na rua, ele acaba vendo umas crianças judiando de uma outra que está na cadeira de rodas. E ele diz enquanto olha para aquela cena que a cara feia, que era o seu orgulho, agora o atormentava como se fosse uma maldição. Por causa do trauma da falsa denúncia, ele não conseguia mais ter uma vida normal, e quando percebeu, já estava marcado como o feio com problemas de comunicação. Por isso, 6 anos tinham se passado, e ele virou um recluso sem emprego. O Shigeru usou todas as suas economias e passava os dias tirando o dinheiro dos seus pais. Ele se sentia pior que gado, se sentia um lixo imundo. Ele era uma verdadeira decadência de um homem. Só que em uma noite, enquanto estava mexendo em seu notebook, ele vê a notícia de que outra pessoa acabou desaparecendo. O prota fala que não seria uma má ideia desaparecer, já que nada na vida dele fazia mais sentido. Porém, quando ele está vendo os comentários, ele acaba se deparando com um comentário diferente, dizendo que tinha errado nos pontos, e que o começo é o que mais importa. Além disso, o comentário ainda fala que para voltar do outro mundo custa metade da vida. Depois que o prota termina de ler aquilo, ele começa a rir, pois o cara que escreveu aquele comentário devia estar louco. Ele ri dizendo que aquela história de outro mundo é irreal, só que por algum motivo ele decide tentar. Então ele faz todos os procedimentos que são necessários, e quando o relógio bate 2 horas em ponto, o computador dele muda para uma tela azul, que diz que para experimentar uma nova vida, basta clicar em confirmar, e que se ele quiser voltar depois para o mundo dele, vai custar metade da expectativa de vida dele. Em primeiro momento, o protagonista acha que isso é um vírus, mas quando clica em confirmar, uma outra tela se abre e o relógio ao lado mostra que ele tem 20 minutos para concluir aquilo. Ele ainda fica receoso, acha que aquele vírus puxou os dados do computador dele, mas se for real aquela história de outro mundo, ele agradeceria por começar a vida dele novamente com 16 anos, e com isso diz que vai tentar. Ele coloca em aparência menos 255 e ao clicar em continuar, o prota nota que ganhou 13 mil de bônus. Ele entende que se diminuir a aparência dele, ele vai ganhar mais pontos. E em seguida é exatamente isso que ele faz, colocando várias coisas negativas, como perder 10% de HP se for tocado por uma garota e se ele fizer alguma safadeza vai morrer. Ao encher o status dele de coisas negativas, o Shigeru vê que a pontuação bônus dele passou para 100 trilhões 5.100 pontos. Porém, quando ele ainda estava pensando como iria distribuir toda aquela pontuação, o tempo termina e ele é transportado para outro mundo.
Ao acordar, o protagonista se olha no espelho e com isso ele nota que acabou virando o mais novo gordão da XJ. Ele não acredita que a aparência dele tenha ficado mais horrível do que já era, porém nesse exato momento aparece um cara e duas waifuzinhas. Ele se vira de costas e pergunta o motivo deles estarem só de roupas íntimas. Só que em seguida, a loirinha acaba espirrando e o gostoso do lado dela dá a camisa dele para ela. E com isso, o nosso protagonistinha vê que a outra waifuzinha está com frio. Então, ele oferece a camisa extra grande dele para ela. A garota fica olhando, mas fala que não precisa e agradece pela atitude do prota. Ele acredita que ela recusou a camisa porque ele é feio e gordo, mas após isso, eles começam a se apresentar. O gostosão se chama Seiji e tem 16 anos. A loirinha kawaiizinha 10/10 não diz seu nome, só fala que tem 16 anos. A waifu tsundere de olhos roxos se chama Seika e também tem 16 anos. Então chega a vez do prota, ele fala que também tem 16 anos, mesmo não parecendo. Em seguida, o Seiji pergunta se todos lá utilizaram a internet para irem para aquele mundo. Eles respondem que sim, só que enquanto os três ficam conversando, o gordão da XJ se afasta deles já que não pretende se socializar. Ele vai até um armário e abre a gaveta, vê que dentro dela tem uma moeda de ouro, só que ao tocar nela a moeda acaba sumindo. Isso acontece porque o prota colocou na descrição dele que seria praticamente impossível ele adquirir dinheiro naquele mundo. Daí o Seiji aparece e pergunta se ele encontrou alguma coisa, mas o gordão da XJ fala que não encontrou nada. Após isso, eles vão analisar o lugar e acabam achando vários itens. O prota pega uma roupa e ela acaba se ajustando ao seu corpo. O Seiji fala que tem algo estranho, pois havia 4 itens de cada, mas quando foi ver as moedas só havia 7. Em seguida ele pergunta ao gordão da XJ o que ele acha, e o Shigeru diz que ele não precisa de dinheiro e que eles três podem dividir entre si. O Seiji fica relutante porque não parecia muito justo, mas a Seika agradece a gentileza do gordão e fala que ele tem um coração enorme, maior que a barriga dele. Porém, ela fica suspeitando um pouco dele, já que ele não achou nenhum item enquanto eles estavam procurando, e fala que com certeza o gordão estava de olho nas garotas nuas e acabou nem se concentrando na procura. Mas o gordão diz que em troca da moeda ele quer o machado, e a Seika não gosta muito daquilo, já que o prota está pedindo as coisas antes mesmo deles conversarem sobre. O Seiji diz que é para ele ter paciência, pois se o gordão tentar se aventurar sozinho, poderá fracassar novamente. Só que em sequência o cara pede desculpas, já que quando falou fracassar estava falando de si mesmo. Ele explica que tem problemas de comunicação e egoísmo, e com isso acabou causando problema para os outros. Porém nem parece que o Seiji tem problemas com aquilo, pois ele fala tão naturalmente e parece gentil. Ele continua dizendo para o prota que se ele também tiver problemas na comunicação será a oportunidade de ouro para ele melhorar isso. Depois daquilo, eles tiram no pedra, papel e tesoura para saber com qual arma cada um vai ficar. A loirinha fica com uma espada, o Seiji com um machado, a Seika com um arco, e como o prota perdeu todas as vezes que tentou, ele fica com um cajado, já que foi a única coisa que sobrou. E mesmo ele tendo uma aparência extremamente judiada, o gordão conseguiu status super roubados, mas que ainda ele quer deixar em segredo. Enquanto isso, o Seiji está dizendo para eles irem até a cidade Iria, pois aquela seria a cidade mais próxima. Mas quando eles vão sair da casa, um monstro aparece na porta. A Seika fica assustada com aquilo, e o Seiji aparece logo em seguida e ataca o monstro. Ele consegue derrotar a criatura, porém mais monstros acabam aparecendo. O Seiji então diz que como eles têm armas de curta distância, vão segurar os monstros. Enquanto isso, a Seika deve colocar a linha no arco, e que é para o gordão ajudar ela. Dito isso, os dois vão enfrentar as criaturas. O prota fica na porta e quando acaba se distraindo, um monstro ataca. Então após sentir o perigo nas costas, o gordão diz que vai mostrar o seu verdadeiro poder, só que nada acontece. Ele não entende o motivo, até que lembra que quando ele iria colocar os pontos extras que tinha conseguido nos atributos, o tempo tinha acabado, ou seja, ele não conseguiu usar os pontos que adquiriu. Mas quando ele consegue vencer o Goblin, o Majin Buu vê que acabou subindo de nível, chegando ao nível 31, e os outros companheiros dele também conseguem subir de níveis. Ele nota que não consegue ver o status deles, então o prota aproveita isso e bota 1 trilhão em cada habilidade. Depois, uma luz dourada aparece em cima dele enquanto o sistema fica confuso. O status dele muda e o gordão da XJ se torna um deus absoluto com habilidades lendárias. Agora o gordão não é só um gordão fraco, ele tem 1 trilhão de força bruta e com um simples peteleco ele manda um Goblin para o espaço.
O Prota olha para a Seika e vê que ela ainda não conseguiu colocar a linha no arco. Ele então vai ajudá-la, porém ele não consegue passar pela porta por ser muito gordo, mas mesmo assim ele tenta ajudá-la, falando que ele tem a síndrome do arco. Por esse motivo, o arco está dizendo para ele colocar a corda. Ela fica surpresa ao ouvir aquilo e dá para o gordão o arco. O Prota diz que viu bastante vídeos quando era um neném e que vai combinar as memórias dele mais a destreza de 1 trilhão que adquiriu para assim conseguir colocar a linha no arco. Quando a Seika vê as habilidades incríveis do Prota, ela pergunta se ele já fez arquearia, só que antes que ele fale algo, ela dá para ele uma flecha para ele fazer um teste com arco. E como o Shigeru não tem escolha, ele acaba tirando uma flecha. Porém, a flecha que ele lança sobe até o céu, criando assim um círculo mágico lendário, e de dentro do círculo sai um dragão dourado que em seguida ataca os monstros. O Seiji e os outros ficam se perguntando o que seria aquilo, pois apareceu do nada. A Seika pergunta ao Prota o que foi aquilo, e o gordão da XJ tenta disfarçar falando que ele era do clube de arquearia, e ela, por não ser muito inteligente, acaba acreditando nas palavras dele. Em seguida, ela perde o arco. O protagonista entrega para ela, porém a Seika é muito ruim usando o arco. Ela acaba errando todas as flechas que lança, e após gastar todas as flechas, ela se sente uma inútil por não ter conseguido ajudar em nada. E com isso, o gordão da XJ utiliza suas habilidades de Deus para fazer mais flechas. Ele faz elas e deixa as flechas perto da Seika. Depois se afasta e diz que tem uns itens perto dela. Ela olha e fica contente, e em sequência volta a disparar as flechas novamente. Enquanto isso, o Seiji e a loirinha conseguiram eliminar todos os goblins do local, e assim eles poderão seguir a caminhada deles até a cidade. Daí o Prota vê que não tem muita escolha e acha melhor ir junto com eles por enquanto. Ao chegarem na cidade Iria, eles vão direto a uma hamburgueria, e depois que os três entram, o gordão aproveita esse momento para abandonar a equipe. Ele caminha até uma fonte de água, onde lá a barriga dele começa a roncar. Ele se senta e fala que queria muito comer alguma coisa. Em seguida aparece um gatinho que se senta ao lado dele. O Prota vê o gatinho e tenta fazer um carinho nele. Só que antes de tocar no animal, ele se lembra que toma 10% de danos ao tocar em garotas e se pergunta se o gato é uma fêmea. Porém, nesse exato momento, a waifuzinha Seika aparece, e com isso ele acaba tomando um susto e caindo assim na fonte de água. Ela pergunta se ele está bem, o Prota responde que sim. Em seguida, a Seika mostra o hambúrguer gigante que ela comprou para ele. Ao ver o hambúrguer, o gordão da XJ fala que parece muito gostoso. Ela fala que comprou aquele hambúrguer para ele como forma de agradecimento por ter ajudado ela com o arco. O Prota não consegue negar aquele hambúrguer delicioso, e quando vai pegar das mãos dela, ele sem querer acaba triscando na mão dela, e com isso acaba perdendo 10% de seu HP, além de receber uma dor imensa por todo o seu corpo. Pois o gordão recebeu 58 trilhões de danos, e isso é o que equivale a uma população de 300 terras. Após isso, a Seika fica triste, pois o hambúrguer que ela comprou especialmente para ele acabou caindo no chão. Só que o Prota fez aquilo sem querer querendo, e utiliza suas habilidades de vendedor para consertar a situação. Então ele pede desculpas, e diz que ela é bonita demais, e isso fez a mão dele tremer. O gordão continua falando que ela não precisa se preocupar, pois ele vai comer aquele hambúrguer que ela lhe deu. Mas antes que coma o hambúrguer, a Seika diz para ele não comer aquilo. Em seguida, ela dá o hambúrguer dela para o Prota e pede desculpas por ela ser muito bonita. Ele fica receoso com aquilo, mas a Seika fala que ela é rica e que não tem problemas ele comer o hambúrguer dela. A Seika insiste tanto porque viu que ele colocou aquelas flechas perto dela, e com isso o Prota acaba aceitando o hambúrguer. Porém, agora o gordão sente que está devendo um favor àquela waifuzinha 10/10, e nesse momento os outros companheiros acabam encontrando os dois. Então, o gordão da XJ fala que a aventura dele solo terá que esperar um pouco mais. Depois daquilo, o Blastoise e a Seika vão até o mercado comprar flechas. E como a Seika é rica, ela decide comprar muitas flechas. Porém, o que ela não sabe é que o protagonistinha consegue produzir flechas em massa com as habilidades de Deus que ele obteve. A Seika pergunta se o gordão da XJ não vai comprar nada, mas após dizer isso, ela acaba lembrando que ele é pobre. E o gordão fica surpreso, pois aquela mulher não deixa passar nenhum detalhe. Nesse momento, a loirinha kawaiizinha e o gostosão Seiji aparecem, dizendo que encontraram uma hospedaria que parece boa e que vão passar a noite nela. A Seika fica animada ao ouvir aquilo. No entanto, o Blastoise fala que não vai e que vai passar a noite no parque. A Seika diz que ele não precisa se preocupar, já que ela é rica e que pagará pelo quarto dele. Daí o gordão fala que não pode aceitar aquilo, mas a Seika fica triste porque acredita que o Prota não quer aceitar, já que foi ela quem se ofereceu para pagar. O gordão da XJ diz que não era por esse motivo, e ao ouvir aquilo, ela pega no braço do gordão e sai puxando ele. Nisso, o protagonista acaba percebendo que não toma dano se ela pegar na roupa. Só que o gordão se sente desorientado com a waifuzinha puxando ele, e se pergunta se deveria ser frio e calculista com ela, já que ela está sendo apressada.
Mais tarde, o Sage está analisando a quantidade de moedas que eles têm à disposição. Enquanto isso, as waifus 10/10 estão tomando banho. Já o Blastoise está dando uma relaxada e diz para si mesmo que não pode ficar com mais dívidas, pois não terá como pagar, já que os ganhos dele são reduzidos em 10.000 vezes. E se continuar assim, ele vai ficar preso. Então o gordão precisa descobrir uma boa fonte de renda, pois se ficar preso em um lugar, poderá ter problemas o bastante para que ele retorne ao mundo de onde fugiu. Com isso, ele passa a noite pensando. No dia seguinte, o gordão da XJ dá uns lanches para os três e diz que eles podem comer, pois ele não vai conseguir comer tudo aquilo. As garotas ficam muito felizes com a atitude do gordão. No entanto, o Sage pergunta como ele conseguiu tudo aquilo. O prota fala que foi um presente gentil, pois ele imitou um trabalhador da escala 6x1 pegando o último trem. A Seika pergunta o que ele quis dizer com aquilo, e o gordão fica surpreso com a pureza dela, e com isso ele demonstra o que quis dizer. Ela olha para aquela cara e diz que sente vontade de dar alguma coisa para ele. Enquanto a Seika está comendo, ela fala que mendigar é errado, mesmo que ele seja pobre e não tenha nada para comer, e continua dizendo que se o gordão quiser alguma coisa é só pedir para ela, já que ela é muito rica. Os outros dois agradecem pela comida, porém o gordão da XJ estava mentindo, já que foi ele mesmo que comprou aquela comida, pois isso faz parte do seu plano. Ele conseguiu aquilo utilizando suas habilidades lendárias. Primeiro, o Blastoise faz um monte de flechas e depois leva para a loja de armas. Ele cobra 40% do preço e seu pagamento é em produtos. E como ele era um dos melhores vendedores no seu antigo emprego, o gordão usa essa habilidade para fazer a negociação. Ele fala que com aquilo, a dívida que tinha com a Seika agora está paga. Depois de encherem a barriga, o Sage pergunta para onde eles irão agora. A Seika diz que quer explorar mais cidades, porém o Sage fala que eles primeiro precisam garantir a renda deles, já que monstros não dão dinheiro. Em seguida ele aponta no mapa que naquele local tem uma caverna e que vai investigar ela. A Seika fica bastante animado com a ideia, já a loirinha acha aquilo muito perigoso. Nesse momento, um cara que estava ouvindo a conversa deles aparece e pergunta se eles vão para a caverna Arga. Esse cara diz ser um guia e que também é um reencarnado igual a eles. Mas o gordão fica sem acreditar naquele cara. O sujeito olha para o prota e fica surpreso ao ver que ele é muito feio e muito gordo. O prota fala que é feioso mesmo, já que foi assim que Deus fez ele. E o cara diz que nunca tinha visto ele antes. Em seguida o cara fala com o Sage e pergunta o que seria aquilo que está na mão dele. Daí a Seika se levanta toda animada e pergunta o que é, e o prota fica decepcionado, já que ela é muito inocente. O cara então diz que aquilo é um item que eles encontram ao entrar na casa dele, e que dá um desconto único na hospedagem. Porém a Seika fica triste por não ter conseguido o desconto. No entanto, o cara fala que está tudo bem e que eles podem pedir o dinheiro de volta na recepção. A Seika fica muito animada e age por impulso. O Sage pergunta quem ele é, e o cara se apresenta dizendo ser Kiyoshiro, que ganha vida como guia para novatos, e que se eles contratarem ele, estarão fazendo um excelente negócio. Porém, o gordão da XJ acha aquilo muito suspeito, pois o cara parece mais um predador de novatos que só tá querendo passar a perna neles, e fala que se algo acontecer, o gordão não terá piedade e usará o poder de Deus absoluto. Então, ele dá a responsabilidade para o Sage decidir. O Sage pensa bem antes de tomar qualquer decisão, e acredita que aquilo será bom para conseguir experiência e conhecimento. Ele diz para o guia que dará 120 hirás por dia, além de uma recompensa, e o cara aceita aquilo. Após isso, eles vão para a caverna Arga, só que no meio do caminho aparece um grupo de goblins, e a Seika começa a tirar flechas neles. Mas ela é tão ruim que não acerta nenhuma, e o guia nota que ela é horrível e fala para ela economizar flechas. A Seika diz que ele não precisa se preocupar, já que ela é muito rica. No entanto, não era isso que ele quis dizer. Ele quis dizer para ela diminuir a quantidade e aumentar a precisão de cada tiro. Então ela faz exatamente o que ele falou e consegue acertar um Goblin. A Seika diz que aquilo foi moleza e que agora superou o gordão da XJ no arco e flecha. Em seguida, os outros vão para o combate direto. O gordão fala que não esperava aquilo do guia, mas que ainda está com uma péssima sensação, pois seus instintos de vendedor suspeitam de qualquer proposta de negócio. O cara também recomendou aqueles capacetes e que deve ter sido feito por alguém que também reencarnou. A Seika estava impaciente e gastou 60 hirás com aquilo. Depois disso, o guia está dando orientações de combate para eles. O guia então pergunta se o prota não vai participar também. O gordão da XJ fala que não tem uma habilidade adequada. O guia diz que é difícil subir de nível usando um cajado, mas o gordão já é nível 61.
O Gator fala que a última habilidade do cajado é incrível, e o Prota concorda com aquilo, já que quando ele saiu da cidade para fazer umas flechas, acabou encontrando um orc, e com isso, o Blastoise tentou usar a habilidade mais forte do cajado. Só que ao perceber que tudo em um raio de 200 km iria desaparecer, o que equivale a 1.600 bombas nucleares de 1 megaton, com a capacidade de conectar o Oceano Pacífico ao Mar do Japão, o Prota decidiu cancelar o ataque o mais rápido possível. O guia fala que o gordão precisa entrar em batalha, senão vai se aposentar cedo igual a ele. O cara continua dizendo que costumava ser de um grupo de mercenários. O líder do grupo era que nem ele, no entanto teve que se aposentar porque não tinha habilidade. Mas o líder dele acabou crescendo na vida e virou rei. Esse cara está por volta do nível 80 e tem status na média de 160. O Prota fica surpreso, já que o cara não chega a 1% do poder dele. Depois, eles chegam na estrada da Caverna Arga, porém a Seika fica bastante assustada e a loirinha kawaiizinha diz que vai segurar na mão dela. E o Prota fica olhando aquilo, pois a Seika parece uma criança. Dentro da caverna, ela fica muito curiosa com tudo. O guia diz para ela ter mais cuidado. O Prota fica se questionando quantos anos ela deve ter de verdade. Em seguida, o Sage faz exatamente essa pergunta e fala que ele tem uns 30 anos. A Seika então diz que tem 17 anos. E com isso, o Sage e a Seika ficam conversando sobre cálculos matemáticos, enquanto o Prota fica atrás só ouvindo a conversa deles. Eles acabam lutando contra morcegões, e após isso, chegam na parte mais profunda da caverna, onde tem uma porta gigante. A Seika fica animada ao ver aquela porta, só que antes de tocar nela, o guia pergunta qual é o nível dela. Ela fala que é nível 3, o cara então diz que não vai dar, já que aquela é a sala do chefão. Ao ouvir isso, ela corre para trás da loirinha com medo. Com isso, o Sage decide encerrar aquele dia e agradece ao guia pelo trabalho. O cara diz que antes de irem, ele tem um evento especial e acaba levando eles até uma porta escrita Sala de Reuniões. O gordão da XJ fala que aquilo traz péssimas lembranças para ele. O Sage pergunta se o cara criou aquela sala. Ele diz que não, que foi outra pessoa, e que aquele lugar é seguro contra monstros e magias. Mas o gordão sabe que tem caroço naquele angu, que aquele cara tá aprontando alguma coisa. Ao entrarem, eles ficam surpresos com a quantidade de alimentos que tem na mesa. O guia diz que eles podem comer à vontade, já que aquilo é uma festa para eles. Porém, o nosso gordão da XJ não cai nesse papinho furado de quinta categoria e vê que tem um sonífero naquelas latinhas. Em seguida, o Sage agradece, mas fala que eles precisam voltar para a cidade antes do pôr do sol. A Seika fica triste, já que aquilo seria um presente para eles. O guia diz que está tudo bem e que não vai obrigar ninguém a nada. Então, o Sage pede desculpas por ter duvidado dele, pois o cara estava só sendo generoso. O guia fala que ele não precisa se preocupar, é só meter a boca na latinha que ficará tudo certo. O Sage não resiste àquela latinha e começa a chorar de emoção, e o gordão fica só observando toda aquela situação. Enquanto eles estão lá bebendo, o Sage se chama de lixo desprezível por ter suspeitado de uma pessoa bondosa e pura. O Prota fica se perguntando se eles vão ficar realmente bem, e a Seika fica se deliciando com aquela bebida nada suspeita. O gordão da XJ pergunta o que eles faziam antes de irem parar naquele lugar, mas todos ficam incomodados com a pergunta. O gordão pede desculpas por aquilo, porém o Sage decide contar sobre o seu passado. Ele conta que quando estava na escola, acabou enjoando de tudo e decidiu fugir de casa. Então começou sua própria empresa chamada Success Life. Quando o Prota ouve isso, ele acredita que já foi naquela empresa fazer um negócio e que realmente o presidente parecia muito com ele. O Sage continua sua história, dizendo que logo quando a empresa se iniciou, um vendedor muito feio apareceu sem hora marcada. Ele fala que esse cara tentou vender uma máquina de Xerox muito cara, e nesse momento o Prota se toca que era ele mesmo que foi vender aquilo. O Sage continua falando que o cara era bom de negócios, e depois daquilo a empresa começou a bombar na bolsa de valores. Só que ele acabou falindo a empresa, e a causa teria sido um acidente com a AI que eles estavam desenvolvendo. O Sage se culpa por ter levado tristeza a todos, e que após aquilo sua saúde mental foi para o buraco. Por esse motivo, ele prometeu que não iria mais trair a confiança de ninguém. O gordão acha o Sage uma pessoa excepcional, porém o Sage diz que o nome daquele vendedor era Shigeru, e em seguida pergunta ao gordão qual é o sobrenome dele. O Prota inventa na hora e não fala o sobrenome verdadeiro, só que nesse exato momento o sonífero surte efeito e todos acabam apagando. O guia aparece com sua gangue e fala que todo dia sai um otário e um malandro de casa, mas o que eles não sabem é que o Blastoise está acordado. O chefão manda os capangas prenderem eles, só que o Prota não gosta nada daquela sensação, pois lembra do tempo em que acabou preso por uma falsa acusação. Os caras dizem que vão mandar de arrasta o protagonistinha, mesmo que ele seja feio. Porém, antes que o Prota faça alguma coisa, o Sage consegue usar toda a sua força de vontade para ficar de pé, e diz que não é para tocar nos seus companheiros.
O chefão acha aquilo admirável, mas como ele é uma pessoa desprovida de bondade, ele manda os capangas darem uma surra no Sage. Um dos capangas segura ele enquanto o chefe fala que o erro dele foi ter sido honesto demais. E nisso o gordão tenta pensar em alguma coisa, já que se ele usar suas habilidades super roubadas, pode acabar ferindo o Sage. Só que nesse momento o Sage consegue meter um soco na lataria do capanga. O cara joga o Sage para longe e nisso eles acabam descobrindo que aqueles caras vendem pessoas. Eles levam os novatos até aquele lugar, fazem eles dormirem e depois os vendem no mercado negro. Mas o Sage não vai desistir e diz que eles não vão tocar nos companheiros dele. Então, o chefão manda os seus capangas meterem a porrada nele. E nesse momento, o gordão da XJ entra em ação, usando sua gordura para atacar os criminosos. Ele chama aquela habilidade de pulo do porco. O gordão usou o corpo dele porque ficou com medo de pulverizar o mundo todo. Ele fala para o Sage deixar tudo com ele, mas o Sage diz que não vai deixar o Majin Buu lutar sozinho e continua falando que pode derrotar todos eles com um golpe só. Os capangas não ligam muito para isso e partem para o ataque. O gordão então ataca eles jogando seu próprio corpo. Os caras ficam chocados porque não sabiam que um gordão poderia ter tanta energia. O prota diz que se alguém quiser causar dano nele, vai ter que levar uma waifuzinha 10/10. E como o gordo não passa a credibilidade, o chefão fala para espancarem primeiro o Majin Buu. O Sage diz para o gordão fugir, já que ele vai derrotar todos com um golpe só. Porém, o prota não acredita muito nisso. Em seguida, os caras começam a espancar o gordão. Mas o gordão não é um simples gordão, ele tem habilidades lendárias e senta a bunda na cara do chefe. O chefe coloca o dedo no nariz do protagonistinha, e após isso, o Sage grita para eles pararem, já que está na hora dele usar seu poder também. Ele conseguiu essa habilidade especial através do que foi colocado na descrição de seus status, que seria jamais vai atrair a confiança dos seus amigos, e que se quebrar isso terá que pagar o preço. O prota fica impressionado, pois não esperava aquilo dele. O Sage só consegue ativar aquela habilidade quando está com muita raiva, e quando a raiva dele está no nível máximo, ela brilha em vermelho. Só que mesmo após dizer isso, os caras não recuam, e dizem que ainda vão meter a porrada nele. O chefão então tenta atacar o Sage com uma espada, mas o gordão aparece e bloqueia o ataque. Ele vai ficar de escudo enquanto o Sage termina de ativar sua habilidade, e fala para ele mostrar do que é capaz. Então, o Sage começa a se transformar em um Super Saiyajin, e agora os criminosos terão que enfrentar a ira daquele herói bondoso.